A paz de Cristo, queridos, com alegria e satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD. Se está chegando agora a este canal, seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever neste canal para que você receba em primeira mão os vídeos postados aqui. Nossa missão é abençoar as vidas de professores e alunos da EBD. Eu lembro que nós temos aula para juvenis com o meu amigo, professor Juninho. Eu deixo o link na descrição do vídeo. E eu lembro também que nós temos aí a parceria com o Ministério Infantil da Tia Ellen, Tio Marquinhos e Cia. Para você que tem na sua igreja aí trabalho com crianças ou deseja fazer um trabalho de capacitação para líderes de crianças, eu indico aí a Tia Ellen, Tio Marquinhos e Cia. O link do canal deles está na descrição do vídeo. Nós já estamos chegando à lição de número 10, já estamos indo para a parte final deste trimestre. E antes de nós falarmos da lição 10, eu quero agradecer ao carinho dos muitos irmãos que têm deixado aí os seus comentários, as suas mensagens. E eu quero ter o prazer de citar a sua cidade, a igreja que você está, o seu nome, nos próximos vídeos. Então, os primeiros 10 comentários que deixarem aí a sua igreja, a sua cidade, o seu nome completo, eu vou estar citando no próximo vídeo, no final do próximo vídeo, da próxima lição, o seu nome, a sua cidade. É lógico, não tem como fazer de todos, mas à medida do possível, e a cada 10, eu vou estar citando os seus nomes aí, pelo carinho que os irmãos têm demonstrado a nós. Lição de número 10, mansidão torna o crente apto para evitar pelejas. O texto áureo desta lição está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1 e 2, que diz: que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículos 1 e 2, parte do versículo 1 aí, do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. A verdade prática, a mansidão como fruto do Espírito, torna o crente apto para evitar contendas, pelejas e dissensões. Antes de nós falarmos de alguns dos versículos da leitura bíblica em classe, que está também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1 a 7, eu quero aqui definir mansidão. Você pode encontrar essa definição que eu vou trazer aqui em qualquer dicionário ou até mesmo no dicionário online aí na internet. Mansidão é a característica ou condição do que é manso. É gênio brando, aquele que é suave, que é pacífico, que tem um temperamento fácil, que tem tranquilidade, que tem brandura. Então esta é uma definição que você pode estar encontrando em qualquer dicionário aí, até mesmo na internet. Mas no Novo Testamento, a palavra grega é praotes. E aí muitos perguntam: por que, professor Márcio, você tem que trazer o grego, o hebraico? É muito simples. A Bíblia ela foi escrita em hebraico, o Antigo Testamento, alguns capítulos em aramaico e o Novo Testamento em grego. Estas línguas, elas não têm uma equivalência em português. Então eu não tenho uma palavra em português que vá substituir uma palavra no hebraico ou no grego. Então, uma palavra grega aqui pode dizer 3, 4, 5 palavras diferentes no português. Então não existe uma equivalência como a gente faz com o inglês, com o espanhol. Hebraico, aramaico e grego são línguas que não têm nenhuma ligação com a nossa língua portuguesa. Então por isso que há a necessidade
de nós explorarmos aí as línguas originais. Então a palavra praotes ou prautes, né, a pronúncia aí pode variar, ela é impossível de traduzir, como a própria revista diz isso, é impossível traduzir num único termo em português, mas ela pode ser gentileza, bondade ou humildade. Muito bem. Então a gente vai contrapor agora a mansidão com uma obra da carne. Desde a lição do número 4, o comentarista vem fazendo isso. Ele traz uma característica do fruto do Espírito e contrapõe com alguma das obras da carne. Então, a gente vai contrapor a mansidão aqui com pelejas ou discórdia. É a mesma coisa. Na ARC, Almeida Revista Corrigida, é traduzida a palavra por peleja. Já na Almeida Atualizada é discórdia. Mas no original grego, a palavra é eritheia e referia-se a uma intriga por um ofício, desejo de colocar-se acima, espírito partidário e faccioso, e também a utilização da astúcia. Este é o significado da palavra eritheia, que é traduzida nas nossas versões de Almeida por pelejas ou discórdias. Trazendo aqui Aristóteles, filósofo grego, esta palavra era utilizada por ele quando falava de perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. Então essa palavra eritheia é bem antiga, já utilizada por Aristóteles nestes contextos. Muito bem, a leitura bíblica em classe, eu quero analisar apenas os 3 primeiros versículos. Você pode ver que começa assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. O escritor dessas palavras está preso, é Paulo. Então esta é uma das cartas que nós chamamos cartas da prisão, que ele escreve no momento que ele está preso. E note que Paulo está preso injustamente. Qual o crime que ele cometeu? Anunciar o evangelho de Cristo, anunciar o evangelho do reino. Mas mesmo estando preso, ele mostra aqui, e preso injustamente, ele mostra mansidão. Então veja que exemplo para nós, que Paulo está numa situação nada confortável e mesmo assim ele vai rogar à igreja de Éfeso que também demonstre a mansidão. Aí ele diz mais, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Que vocação é esta? A vocação do Evangelho, o cristianismo. Vocês foram chamados por Cristo. Vocês são agora cristãos. Então vocês devem andar como tal. Eu já vi aqui pastores utilizando o versículo 1 aqui, que nós estamos analisando, para ensinar usos e costumes. Paulo não está falando nada disso. A vocação que Paulo está falando, ele vai elencar nos versos a seguir. Então você não pode tirar o texto do contexto. Você tem que ler o verso 2, o verso 3, 4, 5, até o 7 aí, para você entender do que Paulo está falando. Qual é esta vocação? Os irmãos já nesta época eram chamados de cristãos. Desde Antioquia, onde eles foram pela primeira vez chamados por esse termo cristãos. Então, o que significa cristão? O que é um cristão? Na verdade, no original significa um pequeno Cristo, alguém que imita Cristo, alguém que copia Cristo. Então, Paulo está falando assim, então vocês devem andar conforme esta vocação de cristão. Então, a maneira como vocês andam, se comportam em sociedade vai dizer se vocês são realmente aquilo que vocês dizem que são cristãos. No verso 2, ele vai elencar essas características, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Lembrando que longanimidade pode ser também traduzida por paciência em outras versões. Então, ele fala para nós sermos humildes, mansos e pacientes.
Essas características evidenciam o amor, que é a marca do Evangelho. Então veja como termina o verso de número 2. Ele diz assim: suportando-vos uns aos outros em amor. O amor é a lei do Evangelho. O amor é a marca que evidencia um cristão. Olhando para o verso 3, você pode ver que ele está dizendo que essas características que culminam no amor, elas vão promover a unidade do corpo do Senhor. Então, procurando guardar a unidade do Espírito. Quando os cristãos, eles andam conforme a vocação que foram chamados, eles evidenciam a principal marca do Evangelho, que é o amor, eles vão promover a unidade. À medida que a igreja promove a unidade, o mundo passa a crer na mensagem pregada pela igreja. Jesus já falou isto lá em João, nos capítulos, no último discurso deles, lá capítulo 16, 17, antes dele ser preso, ele falou que o mundo conheceria que os seus discípulos realmente eram discípulos verdadeiros à medida que eles andassem em unidade. A unidade é a marca da igreja, é a prova que ela vive em amor. É impossível nós vivermos em amor e não termos unidade. É contraditório, é um contrassenso. O amor é a marca do Evangelho e o amor vai gerar a unidade do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós temos um só corpo, como ele vai dizer a seguir, um só Espírito, há um só Senhor, uma só fé. Então nós devemos andar como tal. Muito bem, alguns exemplos de mansidão no Antigo Testamento. Talvez o maior deles é Moisés. Moisés, ele é um exemplo de mansidão. Lá em Números capítulo 12, versículo 3 diz que era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, verso 3. Agora veja que Moisés teve de enfrentar uma rebelião de seus próprios irmãos, Arão e Miriam. Mas mesmo assim ele manteve-se manso e o Senhor defendeu a sua causa. É uma tendência nossa de quando somos atacados injustamente, como foi Moisés aqui, revidar, procurar fazer a justiça, procurar não deixar quieto, não deixar passar. Mas veja que foi o Senhor que defendeu a causa de Moisés. Se você olhar para esse texto de Números, você vai ver que é o Senhor que vai entrar na causa de Moisés. Então a gente canta que o Senhor é o meu advogado e tal, e por aí vai, mas nós precisamos colocar isso em prática. Moisés em nenhum momento revidou contra Arão e contra Miriam, que se rebelaram. Falaram assim: por acaso Deus só fala com Moisés? Deus não pode falar comigo também? Eles se rebelaram contra Moisés, que era o escolhido de Deus. E foi o próprio Senhor que defendeu a causa de Moisés. Eu convido você a ler esse texto que está em Números ali, capítulo 12, e ver a maneira como o Senhor defendeu a causa de Moisés. Um outro exemplo de mansidão que você pode explorar na sua aula aí foi o profeta Jeremias, o profeta das lágrimas. Os conterrâneos do profeta Jeremias era de Anatote, eles tramaram assassinar o profeta para calar a voz dele. Jeremias, ele profetizou quando o rei da Babilônia estava prestes a tomar Jerusalém. E ele dizia: vai vir o rei da Babilônia, vai destruir Jerusalém, vai destruir seus muros, vai destruir o templo. E os falsos profetas diziam: não, nada disso, nós temos o templo é a habitação do Senhor, isso não vai acontecer. De maneira que Jeremias era indesejado, a voz dele ninguém queria ouvir, as suas palavras todos tapavam seus ouvidos, a ponto de seus próprios conterrâneos de Anatote tramar matar o profeta. Agora, o que me chama a atenção é que Anatote era uma cidade de levitas.
próprios levitas tentando matar o profeta Jeremias. Mas olha o que a Bíblia fala a respeito de Jeremias. Capítulo 11 de Jeremias, verso 19. O próprio Jeremias diz assim, ó: eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabiam que maquinavam propósitos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então Jeremias fala aqui que ele era como um cordeiro ou como um boi que era levado à matança, demonstrando a sua mansidão. Ele se compara aí a um cordeiro mesmo correndo o risco de vida. E se você olhar os versos a seguir aqui no capítulo 11 de Jeremias, o final do capítulo, você vai ver o que acontece. O Senhor defende a causa de Jeremias, assim como ele fez com Moisés. Então, qual que é a mensagem para mim e para você? Qual é o ensinamento aqui? Não importa se estão levantando calúnias, estão levantando falso testemunho, estão sendo injustos com você, eu não sei de quem eu estou falando, do que, mas se isso tem acontecido com você e você conhece, sabe que é inocente, você sabe que está fazendo aquilo que o Senhor lhe pediu para fazer, você sabe que é limpo de coração, então mantenha a mansidão, porque o Senhor, assim como ele fez com Moisés, assim como ele fez com Jeremias, ele vai defender a sua causa também. Não tente revidar, não tente fazer justiça. O mundo se levanta contra nós. A todo momento nós temos algo que quer tirar a nossa paz, que quer roubar a nossa mansidão, para que nós possamos agir de forma que não convém com o título que nós temos de cristãos. Mas mantenha a mansidão e no momento certo o Senhor vai defender a sua causa. A mansidão do Senhor Jesus, eu concluo dizendo assim, é o maior modelo para nós copiarmos. Ele tudo sofreu, mas ele nunca reclamou. Ele sempre foi manso, desde que nasceu aqui nessa terra, até o momento de ir para a cruz, como um cordeiro levado para o matadouro. Ele demonstrou mansidão. Mas muito antes disso, o profeta Isaías, que é o principal profeta messiânico, lá no capítulo de número 11 e verso 4, mais de 600 anos antes, ele profetiza a respeito do Senhor Jesus, dizendo: mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Veja a primeira parte, que ele vai julgar com justiça aos pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Isaías falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Se você olhar lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 11, o versículo 29, o próprio Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O nosso maior modelo é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Que tal copiarmos? Que tal sermos uma cópia de Jesus? Sermos manso como Ele. E assim o mundo vai ver que o nosso testemunho, ele é verdadeiro. Para finalizar esta aula, eu quero deixar alguns textos que você pode utilizar na sua aula no domingo. Eu quero deixar um texto que está em Sofonias, capítulo 2, verso 3. Eu noto que às vezes nós temos uma pré-aula que é de escola bíblica e às vezes nós quase não lemos Bíblia. Então eu gostaria de ler um pouquinho para encerrar esta pré-aula. Sofonias 2, verso 3, e você pode utilizar esse texto, vá marcando aí. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. No Novo Testamento, alguns textos que nós podemos utilizar
na hora de domingo. Um deles está na carta de Paulo aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 10, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vou estar lendo aqui para vocês. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu, Paulo, rogo-vos pela mansidão e benignidade de Cristo. Então, Paulo, que é um imitador de Cristo aqui, está rogando pela mansidão e pela benignidade de Cristo. E ele está dizendo assim: eu que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Paulo citando aqui o seu Senhor, do qual ele era imitador. Outro texto, na carta de Paulo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 11, diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Um último texto que você pode utilizar está na carta do apóstolo Tiago, o capítulo 3, o versículo 13. E esse é muito importante, olha só. Quem dentre vós é sábio e entendido? Uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Porque a mansidão, ela se contrapõe ao orgulho e à soberba. Aquele que é soberbo, é orgulhoso, ele nunca será manso. A mansidão, ela vai contrapor essas obras da carne. Esses são os textos que eu gostaria de deixar para você. Se você quer que eu cite aí a sua igreja, o seu nome, a sua cidade, deixe no comentário aqui no YouTube seu nome, a sua cidade. Os 10 primeiros comentários aí eu vou estar citando na próxima aula. Eu quero agradecer muito, amados, a oração e o carinho dos irmãos que os irmãos têm tido para comigo. Ore por mim. Se este vídeo foi útil para você, ajude-nos divulgando nas suas redes aí, no Facebook, nas suas redes sociais em geral, e você pode divulgar os vídeos para que outras pessoas sejam também abençoados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.